Se tu era criança nos anos 2000, deve se lembrar da revista Recreio, ou então do Almanac Recreio, que são coisas diferentes. Mas antes de falar do Almanac, quero falar da revista, que foi criada por Sônia Robato, que é filha de Alexandre Robato Filho, e esse cara foi simplesmente o primeiro cineasta do estado da Bahia. Já a criação da revista Recreio aconteceu no ano de 1968, quando Sônia entregou para a Editora Abril uma obra chamada de Sapa Cristina, e naquela época a Editora Abril estava querendo criar uma revista própria para crianças, e acabaram chamando a Sônia para criar esse novo projeto, que no caso é a revista Recreio. E o objetivo inicial da Recreio era de ser a primeira revista de uma criança. Ela tinha atividades onde as temáticas variavam de edição para edição. E no começo, Sônia tinha cuidado de trazer temas do cotidiano, o que facilitava para o aprendizado da criança, além de fazer com que essas atividades não parecessem com uma aula muito chata, e sim uma coisa divertida, mesmo ensinando uma coisa nova. E essa fórmula foi um sucesso, principalmente nos anos 70, onde a revista Recreio teve um boom de popularidade, sendo vendida até mesmo para fora do Brasil, em países como Itália, Espanha e principalmente Argentina. Mas a vida não é um morango, e conforme os anos foram passando, a qualidade da revista Recreio acabou diminuindo drasticamente, chegando ao ponto dela ser descaracterizada lá nos anos 2000, chegando até mesmo a parecer uma revista genérica que se escorava em personagens como Sonic e Mega Man para ter um pouquinho de relevância. Atualmente, ainda vendem revistas da Recreio, mas também eles têm um site, e esse site é totalmente focado em cultura pop, com conteúdo filtrado para crianças possam acessar. Já falando sobre o Almanac, ele foi criado pela empresa Uga Uga Entretenimentos e publicado pela revista Abril no ano de 2003. E aqui nós precisamos completar um álbum de figurinhas. E para pegar essas figurinhas, nós precisamos conversar com o dono da banca, onde ele vai fazer perguntas sobre conhecimento geral e tu precisa acertar para ganhar um pacotinho. E por sorte, você pode consultar o Almanac para responder corretamente. E você só precisa ficar atento que as informações presentes nesse CD interativo são datadas lá pro ano de 2003. E caso você erre 5 perguntas, você acaba perdendo o pacotinho. E se tu tiver 0 e mesmo assim errar 5 perguntas, você vai ficar devendo pacotinhos, o que não faz sentido, mas beleza. E bom, já que eu passei esse resumo aqui para você, vamos testar o Almanac Recreio em nossa máquina de testes. E enquanto eu arrumo as coisas aqui, deixa o like e se inscreve. Estamos agora na nossa tradicional máquina de testes e desta vez para testar de novo o Almanac Recreio. E bom, logo de cara temos aqui uma breve apresentação, onde aqui o dono da banca vai explicar o que vai ter no CD-ROM, o que você pode fazer, o que você pode explorar. Então, enquanto eu tô falando, tá rolando aqui, mas eu prefiro pular, não vou querer ver de novo. E aqui nós temos 3 opções, o Almanac, um álbum e os créditos. Vamos vir aqui no álbum, que é onde eu tenho mais coisas para falar. Aqui do lado esquerdo nós temos um pacotinho. Se clicarmos nele, vamos abrir o pacotinho e vai vir 2 figurinhas. Só que antes de você pensar em abrir um outro pacotinho, porque ainda tem mais um para abrir, temos que clicar aqui na lixeira para jogar o pacotinho que a gente abriu fora. Aí espera a animaçãozinha, vai lá e rasga outro pacotinho. E até aqui não tem segredo. Por exemplo, precisamos colar essas 2 figurinhas. Vamos na página 2, procuramos aqui o número 17, colocamos aqui a figurinha. E depois vamos vir aqui na página 3 e vamos vir aqui até 27. Beleza, eu já coloquei as outras 2 figurinhas também, para não ficar perdendo tanto tempo assim. E eu quero mostrar aqui algumas coisas. A banca a gente já vai dar uma olhada. Então, temos aqui a opção de como estou. E aqui vai aparecer aqui quantas figurinhas estão faltando. E também a porcentagem de perguntas acertadas e perguntas que a gente errou. Melhor dizendo, respostas acertadas e respostas erradas. E aqui vai tirar vai tirar a porcentagem aqui dos nossos acertos. Também podemos imprimir, só que agora eu não posso imprimir porque, primeiro, não tenho impressora e segundo, tem que ter todas as figurinhas coladas. E sim, impressão de coisas antigamente era algo mágico, porque bem antigamente era basicamente um sonho para muitas pessoas você imprimir exatamente o que estava na sua tela para um papel. Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, mas provavelmente há muito tempo atrás, uns papos de, sei lá, 20 anos mais ou menos, era muito bacana, principalmente pra quem era mais novo, né, queria imprimir os desenhos, as coisas que você jogava, tipo isso daqui, era legal, não vou mentir não, era legal. Por falar em imprimir, também podemos personalizar a capa e a contracapa. Pra isso eu vou vir aqui na capa, ó. Tá vendo? É uma capa amarela e tal. Eu posso escolher uma rosa, uma verde e uma azul. Eu vou escolher a azul e a contracapa, que também é um tom mais alaranjado, acho que amarelo não é a melhor palavra. Eu vou escolher
escolher o tom verde pra ficar diferente. Aqui, ó, a capa é azul e a contracapa é verde. Então é isso, né? E tá, agora podemos ir na banca e aqui temos duas opções. Ganhar envelopes ou trocar figurinhas. Para trocar figurinhas, nós precisamos de 4 figurinhas repetidas. Então, ou seja, tem que ter 4 figurinhas aqui no lado esquerdo, onde está escrito repetidas. Pô, meu, não tenho nenhuma. Eu vou precisar ganhar pacotinhos. E aqui tem as perguntas. A graça é você tentar aqui acertar sem olhar no almanac, porque tudo tá no almanac. Então aqui, eu vou tentar aqui acertar logo de cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que são... Não, errei. Tá vendo? Acabei errando. É normal. Qual é a maior ilha da Oceania? E aqui, ó, vamos supor que eu tô com dúvida nessa questão aqui. A bandeira de que país tem desenhados o mar, o sol e um pássaro? Temos 3 opções. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu posso pesquisar por alguma dessas respostas. Eu vou pesquisar, por exemplo, a opção Kiribati. Ó, vamos pesquisar aqui. Vamos clicar aqui em OK. E aqui, ó, nós temos aqui tanto um artigo sobre Kiribati quanto também sobre bandeira. Vamos ver aqui a bandeira? E olha só, tem o sol, tem um pássaro e tem o mar. Dessa forma você pode colar para conseguir responder a pergunta lá do dono da banca. Então vamos vir aqui, vamos colocar aqui em Kiribati e ganhamos um pacotinho. Lembrando, se você errar 5 respostas, você perde um pacotinho. Então eu vou tentar errar mais uma, só pra gente ver aqui. Ah, vamos errar qualquer um. Não era pra acertar, mas tá bom. Só porque eu falei que eu queria errar mais uma, eu acabei acertando várias. Então vamos tentar errar essa. Meu Deus do céu! Aí ó, pronto, finalmente erramos. E quando erramos 5 respostas, perdemos um pacotinho. Então antes eu tinha 14, agora eu tenho 13. Então é isso. Então essa parte aqui é muito mais tranquila. Lembrando que, se não me falha a memória, se você acabar devendo 5 pacotinhos, é game over, acabou o jogo. Então, Agora o que dá pra mostrar aqui é a parte do almanac, onde temos aqui algumas coisas. Lembrando, quero fazer aqui umas pontuações. Muitas informações que estão aqui no almanac são coisas desatualizadas. Até porque, vamos conferir aqui juntos. Aqui, ó, só pra mostrar aqui pra você que tá assistindo esse vídeo. Esse jogo foi criado mais ou menos aqui por volta em janeiro de 2003. Eu tô falando isso porque eu tô vendo aqui a data de criação dos arquivos internos desse jogo, tá? Então, obviamente, ele foi produzido em 2002 e teve o lançamento em 2003. Então, aqui, ó, tudo por volta de 15 de janeiro de 2003. Tá? Então, assim, muitas informações, para não dizer todas, estão desatualizadas. Mas, pra época, lembrando, não tinha internet, não tinha nada, essas coisas. Então, tem muitas informações aqui que eram úteis sim pra época. Porque você poderia, por exemplo, copiar. Vamos aqui, ó. Deixa eu só ver alguma coisa aqui. Brasil. Ah, vai ser esse aqui mesmo, ó. Hidrografia. Vamos vir aqui. Cadê? Programas. Cadê? Acessórios. E WordPad. Acho que o WordPad é melhor. Aqui, ó. Tá vendo? Copiei aqui do almanac. É o exato mesmo texto, tirando, claro, a formatação. Mas tá aqui. Ah, nossa, Luquita, da hora. Mas e aí? Eu vi que tem imagens, que no caso seria imagem de bandeira. Tem como fazer isso também? Vamos vir aqui então, em bandeiras, países, e vamos achar aqui a bandeira do Brasil. Ó, bandeira do Brasil. Eu tinha copiado um texto. Vamos clicar aqui de novo em copiar. Ó, vamos copiar. Agora nós vamos abrir o Paint. Aqui o Paint é do jeito antigo, né? Tô utilizando aqui. Pera aí. Já deu pra ver que colou, né? Já deu pra ver que colou aqui, ó. Sim, deseja aumentar. Beleza, ó. Tá vendo? Aumentou aqui a bandeira do Brasil. Aumentou a bandeira do Brasil, é complicado. Mas olha só, tá aqui. Vai pra área de transferência, você pode colocar em algum outro projeto e coisas nesse sentido, tá? O que era muito útil para trabalhos escolares, apresentação de PowerPoint, essas coisas. Era realmente uma mão na roda na época, tá? E a mesma coisa você pode fazer com artes, caso tenha aqui imagens, no caso, aqui não tem, né? Porque eu não me lembro de cada micro detalhe que tem aqui, mas também tem biografias de algumas pessoas. Lógico que não vai ser a mesma coisa do que fazer uma pesquisa completa na internet nos dias atuais. Aqui tá muito mais resumido e tal. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, o Ayrton Senna. Todo mundo aqui conhece o Ayrton Senna. Obviamente que se você for pesquisar um pouco mais a fundo, você vai conseguir encontrar mais coisas relacionadas ao Ayrton Senna. Mas também podemos ver aqui, por exemplo, mapas de estados brasileiros. Podemos ver, sei lá, por exemplo, o mapa de Pernambuco, pra gente não ficar indo só em Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui, ó. Aqui o mapa de Pernambuco com algumas cidades, não são todas as cidades, mas pelo menos tem algumas coisinhas. E podemos navegar pelo mapa, como também podemos copiar essa imagem. E novamente, podemos ir lá no Paint, que eu fechei, porque eu sofro de burro. Aqui, ó, vamos vir aqui, acessórios, Paint. Sim, aqui, ó, tá vendo? Ah, eu esqueci. Tá no menor zoom possível. Não, e aqui nós podemos navegar tranquilamente, sem a necessidade de ficar clicando naquelas setinhas que estão lá no almanac. Aqui, tá vendo? Podemos ver aqui o mapa de Pernambuco, aqui tem um zoom, aqui tem outras informações e tal. Então, assim, pra época era uma mão na roda. E, afinal de contas, ter acesso à internet não era uma coisa tão comum como era nos dias atuais. Como é nos dias atuais, melhor dizendo. Antigamente era assim, era através de revistinha, era através da Enciclopédia Barça, que sim, também existia na minha época, embora eu seja bem novo. Ou então, coisa que também a gente tinha que fazer, era de simplesmente pedir alguns livros emprestados na biblioteca da escola. Então, por exemplo, tinha um trabalho de história, a gente ia lá pedir um livro de história que tinha mais ou menos uma relação com o tema pra gente conseguir ler. E era assim que a
gente fazia trabalho antigamente. Agora tem até inteligência artificial que traz mastigadinho o que tu quer. Os tempos são outros. E é claro que eu também não posso deixar de lado uma opção que está aqui no lado direito, que seria como usar, porque tem um tutorial sim para você poder utilizar o Almanac Recreio, e aqui também vai ter as regras. Então, por exemplo, você pode ver as regras do álbum, aqui ó, aí você pode clicar aqui em cada coisa, ou simplesmente deixar o mouse em cima, e aqui também tem as opções betas não, a versão beta do Almanac Recreio, onde tinha até mesmo patrocínio da Danone, coisa que não tem na versão final. E conforme você vai deixando o mouse em cima, por exemplo, do envelope, o cara vai explicar o que é o envelope, o que são as páginas, figurinhas repetidas, minhas figurinhas e cada botãozinho aqui. Agora, em regras de banca, eu quero fazer uma correção. Não é 5 envelopes que a gente tem que dever. A gente tem que dever 10 envelopes. E, meu Deus do céu, pra você dever 10 envelopes, você tem que errar 50 respostas. E assim, na melhor das hipóteses, 50 respostas consecutivas. E eu obviamente não vou fazer isso porque, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer, né? Não vou ficar aqui errando pergunta de propósito até conseguir dever 10 pacotinhos. Então não vou fazer isso. Mas de modo geral é isso. Eu acredito que agora que a gente revisitou, agora que a gente viu novamente o Almanac Recreio, conseguimos ver o que tem de interessante nele, conseguimos relembrar. É lógico que o intuito dele não é ser necessariamente um jogo, mas sim algo mais educativo, para poder ensinar as crianças da época coisas do Brasil, coisas do mundo, enfim, conhecimentos gerais. Então eu acho que como um produto do seu tempo, ele foi fundamental, vamos assim dizer, especialmente numa época em que ter acesso à internet não era algo tão acessível. E bom, vamos vir aqui para as considerações finais, porque eu acredito que eu já mostrei tudo que eu tinha para mostrar aqui relacionado ao Almanac Recreio. E bom, esse foi o vídeo revisitando o Almanac Recreio. Eu sei que eu já tinha feito um vídeo anteriormente com uma outra qualidade, enfim, que não é mais condizente com o padrão atual do canal, mas eu queria revisitar, queria falar novamente sobre isso, porque achava que merecia um vídeo um pouco melhor. E novamente, esse daqui é um produto do seu tempo. E como um produto do seu tempo, o Almanac Recreio, ele cumpre muito bem o seu papel. E ele também é bom para você passar o tempo, talvez para ter alguma coisinha retrô e que também seja interativa para jogar em lives. Eu também acho isso interessante, mas eu também gostaria de saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários, que é muito importante. E caso você possa, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da sua tela, e qualquer valor vai ser de grandíssima ajuda. Além disso, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que tem um link do meu servidor do Discord, e entrando lá, você pode falar comigo. No mais, eu espero que você fique bem, e nos vemos na próxima!